Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Saudade daquela palavra fresquinha diretamente do céu para o seu coração. Tá demorando de chegar a palavra, né, querido? Mas em nome de Jesus vai sair mais uma vez. Confesso para os irmãos que está difícil isso aí a palavra, mas eu tô lendo, querido. É porque para soltar aqui no vídeo aqui que é mais difícil, ainda mais no livro de Gênesis. Para quem não tem a prática, lembrando que eu só tô aprendendo e tô passando aqui junto com vocês. Nós aprendemos junto, amém, queridos? Vamos abrir a Bíblia aí no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 6 ao 11. Todo mundo achou? Amém, meu querido. José lhe havia dito: ouve o sonho que tive. Parece-me que estávamos atando feixes no campo. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodearam-se e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar nós como rei ou dominarmos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda outro sonho e o contou. Deste modo, seus irmãos, tive ainda outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu. Como está as palavras? Que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos, e então eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostráramos rosto em terra diante da tua presença. No momento instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele, seu pai. Contudo, passou a refletir sobre o que ouviria. Amém, queridos? Pegou aí? Vou te falar um pouco dessa história. Obrigado, irmã Ilza, pela água. Deus te abençoe, minha querida. Aleluia. Queridos, a gente vai falar um pouco aqui da história de José. José era filho de Jacó. E José era filho de Raquel. Só que Jacó, ele teve mais 11 irmãos. E Jacó, ele era irmão de Benjamim, seu irmão caçula dos 11 irmãos que ele tem. No total, eles eram 12. E Benjamim era o caçula, junto com José, que era filho de Raquel. Raquel era a esposa de Jacó. Uma mulher muito bonita, uma mulher que Jacó tanto sonhou em ter. Só que para Jacó ter essa esposa, foi luta, querido. Porque quando ele foi casar com essa Raquel, ele foi um dos seus tios lá para poder ter essa Raquel. Só que ele tinha feito um trato com o tio para poder possuir a Raquel. Só que ele trabalhou 7 anos lá no campo. E quando ele trabalhou 7 anos para ter a Raquel, só que o pai de Raquel falou para Jacó: infelizmente, tem a Lia que é mais velha. E a nossa tradição é primeiro casar mais velho para depois vir a mais nova. Então, no automático, o pai de Raquel deu a irmã dela, Lia, para ele. Ó, aí foi que Jacó foi e teve que ficar com a Lia. Aí, mas o pai de Raquel falou: mas se você trabalhar para mim mais 7 anos, você eu te dou a Raquel. Aí foi que trabalhou mais 7 anos e
quando ele trabalhou mais 7 anos para possuir Raquel, nesse meio tempo de Lia e Raquel, teve ainda uma, uma trabalhadora de Raquel. Quando Raquel casou, ficou com Jacó, essa Raquel ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Então, quando eles tiveram filhos, eles... antes de Raquel ter filho, ela ofereceu a empregada dela para ter filho de Jacó. E foi assim, nesse meio tempo, que Jacó gerou 12 filhos. Teve 2 filhos de Raquel, só que Raquel era a mulher dele, que era para ser dele desde o começo. Mas só que antes de ter Raquel, teve essas mulheres antes, a Lia e a outra empregada também. Aí que gerou 12 filhos. Aí tá. Aí continuando aqui, nós vamos falar sobre a história de Raquel, de José. José, então, ele era um rapaz bonito, era um rapaz de dar inveja. E além do mais, ele era o filho preferido do pai, José, porque era filho da mulher mais amada de Jacó. Então, esses irmãos deles estavam no campo, né? Trabalhando no campo. Enquanto isso, o seu pai, ele pegava esses filhos dele, José com Benjamim, ele cuidava mais deles. Ó, vocês vão pro campo, vocês ficam mais perto de mim aqui. Então, chegou um dia que estava todo mundo trabalhando no campo e José estava perto do seu pai, e seu pai falou assim, ó, José, vai para o campo e vai ver como estão os seus irmãos. Se está correndo tudo bem, se está tudo tranquilo. Então, José foi para o campo atrás dele. Então, José indo para o campo, ele se perdeu. Aí viu um homem no meio do caminho, vendo José andando todo torto, todo fora de padrão, porque José não era do campo, assim, ele não sabia andar no campo direito, que as pessoas olhavam assim, o que você está fazendo perdido aqui? Não, eu vim atrás dos meus irmãos para ver como é que ele está, não sei o quê. Ah, mas seus irmãos foram para Dotã, a cidade lá. Aí que José foi atrás deles. Aí quando José foi atrás dele, aí José foi e viu seus irmãos, e os irmãos tinham visto José. Só que antes de ele chegar, José chegar aos irmãos dele, os irmãos dele conversaram entre eles, ó, que o seu irmão nosso irmão é muito formoso, bonito, meu pai gosta muito dele, nós devíamos matar ele. Aí foi que aconteceu o quê? Que eles queriam matar José. Aí tinha o Rubens, não vou matar ele não, ele é nosso irmão, não sei o quê. Aí, tá, o que nós vamos fazer então? Vamos pegar ele. Aí José chegou, pegaram José, jogaram ele na cisterna, no poço. Vamos jogar ele no poço aqui. E falou, não vou matar nosso irmão, não vou matar nosso irmão. Aí um dos irmãos falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Ele estava passando uns compradores de mercado, um comprador. Aí ele foi, chegou, tinha um que estava protegendo o José, mas não teve jeito. Um dos irmãos se separaram, deixaram ele no poço e passou um comprador e venderam José. Aí José foi parar onde? Lá no Egito. Aí voltaram um dos irmãos para ver se o José estava no poço, e o José não estava mais lá. Então, queridos, aí José foi para o Egito. Aí um dos irmãos, e agora? O que nós vamos falar para o nosso pai? E José tinha uma túnica que ele gostava muito que o pai botava nele. E agora, o que nós vamos falar para o meu pai? Ah, vamos pegar um animal, vamos colocar nessa túnica, vamos matar esse animal e vamos falar com o nosso pai que um animal devorou ele. Aí foi que os irmãos chegaram para o pai, ó pai,
Você conhece essa túnica? Conheço, meu filho, é do José. Então, é que eu acho que um dos animais mataram ele. Aí que José caiu em pranto, chorava, porque era o filho dele preferido. E chorava, aí os irmãos tentavam consolar e nada adiantava. E assim foi. Querido José, venderam ele por um chefe dos guardas lá do Egito. Junto lá ao faraó do Egito, venderam para o guarda. E o guarda gostava muito de José. E um capitão, uns guardas assim, ele gostava muito de José. José era um homem bom. E José começou ali trabalhar com ele. Bem, queridos. José começou a trabalhar com ele. Eu gostava muito de José. José foi tão íntegro com ele, foi tão bom com ele, que esse chefe dos guardas de Faraó, ele confiou tudo em José, tudo. Ó, José, aqui meu ouro tá aqui, as minhas coisas tá aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Então, na minha confiança, você vai tomar conta aqui para essas coisas para mim. Até que um dia José era tão fiel a esse cara, tá tudo certinho. E querendo ou não, quando ele era fiel a José e José era fiel a ele, tudo tava dando certo. Tava tudo tranquilo, né? Tudo na paz. E José tinha tudo praticamente, tudo tranquilo, tudo seguindo bem, até que um dia a sua esposa, desse chefe dos guardas, começou a dar em cima de José. Dando em cima de José, José fugindo, não posso. E ela tentando, não posso. E ele, não, como é que eu vou fazer isso, sendo que o chefe, ele me trata bem, ele me confiou ouro, confiou tudo. E tá tudo dando certo, agora você fica querendo fazer isso? Não posso. Além de eu fazer isso, eu vou trair meu Deus. Não posso fazer isso. Vou estar indo contra Deus. E ela insistindo em nada de José. Até que um dia ela agarrou José. Ela agarrou José. Quando ela agarrou José, e José tentou fugir, e José deixou, né, a sua túnica dele nas mãos dela. Segurou, ele correu e saiu correndo. Aí o marido dela estava viajando num lugar fora e esperou esse marido dela chegar. E falou para os servos dela, falou, ó, José tentou me agarrar, tentou fazer isso comigo e por isso que a túnica dele está aqui. Aí que o marido dela chegou, olhou, José, não acredito. E foi que pegou ele e jogou ele na prisão. Queridos, é forte porque José não tinha feito nada. José ele só estava sendo obediente. José estava sendo obediente, estava fazendo tudo certinho. Mas sempre tem que ter um empecilho no meio do caminho, né, querido? Nada pode ir tão bem assim. Aí o que acontece? A mulher, usada pelo inimigo, acabou com a vida de José. E vai José para a prisão. Misericórdia. Mas, tudo planos de Deus, né, querido? Pois Deus quer que ele vai preso? Não, calma aí que você vai ver a história, querido. O que acontece? Ele foi para a prisão. Quando ele chegou na prisão, tinha um padeiro e um copeiro. Eles foram presos com os faraó, acusaram ele de alguma coisa lá que eles acabaram na prisão. Deixa eu achar essa história aqui. Então, eles Faraó irou-se com 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe do padeiro, e mandou que fossem presos à casa do capitão
da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. E então o capitão da guarda confiou aos cuidados de José para que servisse e ficaram certo tempo detidos. Então, esses dois, querido, eles fizeram alguma coisa e eles sonharam, esses dois. O copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho. E quando eles sonharam e passaram esse sonho para José, José decifrou esse sonho para eles. Ó, queridos, os seus sonhos foi isso aqui. Vou até ler o sonho deles para vocês entenderem aqui, querido. Tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que consiga interpretar. Mas José lhe explicou, e Deus que dá a interpretação, é Deus que dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros, iniciativa, narrou a José. O sonho que tiveram, sonhei que havia diante de mim uma videira, e uma videira 3 ramos. E eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas, que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, e apanhei os cachos de uva, espremi na taça de faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então José revelou, e eis que isso significa: os 3 ramos representam 3 dias, mas 3 dias o faraó te erguerá a cabeça, te restituirá o emprego, colocarás a taça do faraó em suas mãos, com outrora tinha umas responsabilidades de fazer, quando era seu copeiro de confiança. Aí ele falou, aí José falou, quando estiveres vivendo bem na companhia de Faraó, tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me a assim sair dessa cadeia. E em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. E ouvindo, pois, o chefe dos padeiros a interpretação promissora, imediatamente rogou a José. Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doce que Faraó aprecia, mas as aves o comiam na cesta sobre a minha cabeça. Então José lhe aderguiu da seguinte maneira: eis que significa este sonho. Há 3 cestas, representam 3 dias, mas 3 dias ainda o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo, implantar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era a comemoração do dia do nascimento de Faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, na presença de toda a corte, e a representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelará em suas interpretações dos sonhos ambos. Apesar de tudo, o chefe do copeiro não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu completamente. Queridos, passando ali 2 anos depois, certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé, à margem do rio Nilo, e de repente saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas de aparências feias, mal alimentadas, e se alinharam do lado das primeiras, nas margens do Nilo. Também aconteceu que as vacas feias, magras, engoliram as bonitas e gordas. Engoliram as bonitas e as gordas. As vacas, né, queridos? E foi quando o faraó acordou assustado. Querido, quando assustou, quando
Faraó acordou desse sonho, ele tinha ali os magos dele. Então ele chamou todos ali, meus queridos, vem interpretar meu sonho. Eu tive um sonho com as vacas magras e com as vacas gordas. E eu quero saber sobre esse sonho. Então ele perguntou ali, perguntou para um, perguntou para outro, e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Até que o copeiro, que tinha tomado a sua posição normal, lembrou de José. E José falou: eu conheci um homem que interpreta sonhos. Quando eu estava na prisão, quando o senhor estava com raiva, senhor Faraó, o senhor me jogou lá na cadeia. Então foi eu e o padeiro para prisão. E lá eu conheci um homem chamado José. E ele interpretou o nosso sonho. Quando ele sonhou, quando nós na prisão a gente sonhamos. Aí ele contou o nosso sonho para nós. E realmente aconteceu aquilo que ele falou. Então imediatamente o Faraó fez aqui, ó. Vai buscar esse homem agora da cadeia rapidamente. Se José já estava lá 2 anos preso. Vai buscar ele lá. Aí foi que ele falou, chegou, falou: então você que é o José, interpretador de sonhos? Quem sou eu para interpretar os sonhos? Quem sou eu? Quem interpreta os sonhos é Deus. É mesmo? Então tá. José, eu tive um sonho. Eu sonhei com as vacas magras e as vacas gordas. As vacas magras com aparência feia e as vacas gordas bonitas. E eu quero que você fale para mim sobre esse sonho. Aí ele falou que ele é fácil. Aí ele chegou, vou ler aqui para vocês entenderem certinho. E de repente saiu do rio 7 vacas vistosas e gordas e começaram a pastar entre juncos. Então aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e as gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve o segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo sol, o vento, orientais nascia atrás delas. Então aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou preocupado com esse sonho. Aí que ele ficou conturbado, né, querido? Que foi atrás de José. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou muito raiva de mim, do chefe dos padeiros, e mandou nos prender à casa do capitão das guardas. Daquela noite, cada um de nós teve um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nosso sonho e ele revelou o significado, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. O que aconteceu que ele disseram: eu fui restaurado minha posição em confiança de padeiro e empalado. Assim ouviu o faraó, mandou chamar José, que foi trazido depressa da prisão, onde estava depois de barbear, trocar a roupa, apresentou perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer que, quando ouves qualquer sonho, podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? Deus é quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José: o que sonhas? Em meu sonho parecia estar em pé, na margem do rio Nilo. E eis que subiam o Nilo 7 vacas bem alimentadas e belas aparências, que começavam a pastar entre juncos. Outras vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia, mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras vacas gordas. Mesmo depois que se devoraram, não se demonstrava qualquer benefício.
em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada, feia, quanto no início. Então acordei. Então mais tarde voltei a sonhar e vi 7 espigas saudáveis cresciam no mesmo pé. Depois dela brotaram as espigas murchas, esmirradas, ressequida pelo sol extenuante e o vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então José explicou ao rei. É forte, querido. Em verdade, Faraó teve um único sonho, pois tem o mesmo sentido. Deus anunciou a Faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis. As cheias representam 7 anos em um só no mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias, magras, que sobem seguidas simbolizam 7 anos também. As 7 espigas esmirrada e queimada pelo sol e o vento oriental. O que haverá 7 anos de fome, exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus. Mostra ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo da pastagem será esquecido, porquanto a fome arruinará toda a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e se apressa a realizar o que se determinou. Queridos, para você ver como é que é as coisas, né? Quando José falou isso para Faraó, o que o Faraó fez? O que aconteceu? Um homem que foi preso injustamente, que era José, que foi lá do seu irmão jogado na cisterna, no poço, pegou o vendedor, vendeu a José, um dos guardas de Faraó, chefe. Aí, por ele não fazer nada por causa da sua mulher, foi jogado na prisão. Quando foi jogado na prisão, ficou lá, veio os copeiros, padeiro, teve o sonho, ele passou o sonho para ele. Foi até o ponto de 2 anos preso. Chegou um dia que o copeiro falou para o faraó, tem um homem lá na prisão que ele interpreta sonho. Deus lembrou de José. Aí José foi a Faraó. O Faraó foi e interpretou o sonho por Faraó, né? Interpretou o sonho. Quando interpretou o sonho para ele, o que acontece? O homem estava preso injustamente. Foi falar com o Faraó. E quando ele foi falar com o Faraó esqueceu que ele estava preso. O Faraó confiou tudo a José. Ó José, quando você me contou esse sonho, a partir de hoje, eu vi que você é um homem de Deus. Então eu vou confiar em você. Vou colocar tudo isso aqui, olha em volta, o Egito. Vou colocar tudo isso em tuas mãos. Então, já que você falou que vai ter fome, vai ter fartura, então faça isso acontecer. Que é onde José foi o quê? Governador de Faraó. Um homem que estava preso virou governador de Faraó assim, ó. Pra você entender como é os planos de Deus. Então, quando José virou governador, então ele começou a tomar conta de tudo. Começou a plantar, ele sabia que havia 7 anos de fome, então ele tinha que fazer a fartura vir. Então ele pegou tudo que tinha, plantou, fez a plantação dele, e foi estocando os alimentos, estocando, porque José já sabia que havia fome. Então ele tinha um compromisso com o faraó. Então ele preparou tudo, preparou. Aí veio aqueles 7 anos de abundância, tudo certo. E José ficou totalmente ali forte, com o faraó, confiança
real. Aonde eu quero chegar, querido? Chegou o tempo das 7 vacas magras. Chegou o tempo da seca. Então a cidade do Egito, querido, eles começaram a... Acabou as coisas da cidade. E acabou, só que tudo em volta do Egito acabou. Até que começaram os vizinhos, vêm até Faraó, né? Até José. E José era responsável pelas vendas. Tudo, ele era o governador e tomava conta de tudo. É que seus vizinhos vinham, José, quero comprar isso. E foi lá dando prata, ele foi vendendo. Até o ponto, querido, que a cidade toda ficou sem nada. Tudo que eles tinham foi lá no José, ó, toma, toma. Até que um dia, o povo lá de Canaã, os irmãos de José, foi, ó, tô sabendo que lá no Egito tá tendo algo para comprar, pra gente comer. Então vocês vão lá para o Egito e vai lá comprar a fartura para nós. Leva as pratas, leva tudo e vão todos vocês. Vão vocês 10. Benjamim vai ficar aqui comigo. Então foi que um dia os irmãos de José foi até o Egito. Ó, pra você ver como é que é as coisas, né? Como Deus faz as coisas. José estava lá no Egito, no meio de um monte de fartura, um monte de coisa. Aonde seus irmãos venderam José. Só que tudo isso, querido, se você botar na sua cabeça, tudo plano de Deus, querido. Calma que eu vou chegar lá. José veio, ele já viu seus irmãos de longe. Só que José, ele botou, né? Se cobriu assim, para não ser reconhecido pelos irmãos. E foi lá os irmãos. Ei, governador, quero comprar uns alimentos aqui com vocês, tá? Mas quem são vocês? Ah, nós somos filho de Jacó e nós queremos comprar um alimento. Não. Aí José sabia que era o irmão deles e começou a falar: não, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões, não. Nós somos filhos de um só homem. Jacó, nós somos em 12, só que um morreu e um está com meu pai. E cadê esse um? Então, vai ficar metade de vocês presos aqui e vai voltar lá para buscar o seu irmão. Por quê, querido? Porque José, ele era irmão de Benjamim, com pai e mãe, certinho. Era José e Benjamim. Só que José, ele ficou preocupado que os irmãos tivessem matado Benjamim também. Porque fizeram isso com ele achou que ia fazer com o irmão dele também. Então ele fez de alguma forma que para trazer o irmão dele, para ele ver se o irmão dele tá vivo, né, querido? E foi. Aí deixaram eles presos. Ó, pega metade de vocês, volta, traz seu irmão, leva o alimento para sua família não perecer lá. Aí botou a saca deles, pegou as pratas que eles levaram para comprar, botou dentro da saca e levou de volta. E vai de volta para a cidade. Chegou no meio do acampamento, querido, um deles abriu o saco, ué, ele devolveu meu dinheiro. Aí ele abriu outro saco, devolveram meu dinheiro também. Porque cada um levou um pouco de dinheiro para comprar os alimentos, né, querido? Aí chegou uma hora, ué, aí foram falar pro pai. Pai, nós fomos lá comprar um alimento. Um ficou preso lá, porque eles querem ver nosso irmão, Benjamin. E o pai disse, não, tá doido, não, não, não. Pai, mas vai acontecer assim, 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 assim. E tá. E essas pratas, pai? O seguinte, você vai pegar essas pratas, você vai retornar, vai levar de volta, porque deve ter acontecido algum engano, alguma coisa aconteceu. Então foi que eles voltaram, né, pro Egito, para falar do irmão dele, que José queria ver o irmão dele. E chegou, chefe, faraó, José, olha, nós levamos a saca, mas as pratas voltaram de volta, não sei o quê. E assim José falou,
eu quero que traga o seu irmão. Mas está sendo uma briga, meu pai não quer deixar. Meu pai ama muito ele. Então, aí foi que quando eles foram para voltar, todo mundo pegou a saca e cheiro e botaram a prata na saca de cada um de volta, porque José sabia que era irmão deles e não queria o dinheiro deles. Então, quando estava tudo certinho para eles voltar, tudo embora, aí eles colocaram a taça que José adivinhava sonhos, que gostava de tomar alguma coisa naquela taça e ali ele adivinhava o sonho. E colocaram na bolsa do mais novo. Aí eles foram embora e partiram. Aí José mandou um dos seus guardas ir atrás deles. Aí alcançaram e falaram: ó, sumiu alguma coisa, sumiu uma taça e algum de vocês levaram. Não, mas nós não levamos nada não. Então permita a gente vasculhar isso aqui. Aí começou com o mais velho a abrir, não tem nada. Foi abrindo, até chegar o mais novo e falou: a taça está aqui. Então, por causa disso, com quem eu achar essa taça, vai virar escravo meu. Mas a intenção de José era o quê? Pegar o irmão dele mais novo para morar com ele. Então, ó, já que acharam essa taça aqui, a gente vai ficar com o mais novo de vocês. Não, que a gente vai arrumar briga com o nosso pai, não sei o que, eu fico, não sei o que. Então José viu naquele momento que ele estava preocupado com o irmão dele. Que não fizeram com o irmão dele o que fizeram com José. Então que foi ali que José sentiu, não aguentou aquela pressão, ouviu os cuidados com o irmão, falou: queridos, é o seguinte, eu sou José, sou irmão de vocês. Eu sou irmão de vocês e volta lá na sua terra e fala para o pai que eu estou vivo e estou aqui. Os irmãos se calaram, não conseguiram falar porque ele achava que o irmão dele estava morto. Então, aí depois eles se abraçaram, depois de um tempo eles começaram a falar e falaram para o pai: pai, voltaram, né? Pai, José está vivo. Aí foi que José preparou a carruagem, levaram eles e que queria ver o pai. Aí depois que viram o pai, falaram com o pai, não acredito, e foi imediatamente botado na carroça e foi ver o filho. Aí depois disso, a fome, né, continuando ali, queridos. Aí depois eles chegaram e na cidade que José fez a família dele inteira vir para perto dele no Egito, que eles moravam no Canaã. Porque a fome tinha assolado toda a terra, querido. Então, se eles estivessem com o irmão, todos eles iam ficar bem. Então, quero que você entenda, queridos, qual é o plano de Deus. O plano de Deus foi ele deixar José na cisterna, ser preso, até ele ser o governador de Faraó. Então, José ele ficou totalmente fortíssimo. O Faraó confiava tudo nele. Então, e quando a seca veio à terra, querido, todas as pessoas em volta de Faraó perderam tudo. Então, o que eles tinham, eles trocavam por comida. Se tivesse uma vaca, trocavam por comida. Se tivesse ração, trocavam por comida. O que eles tinham, eles trocavam. Chegou um ponto que a cidade chegou e falou para cada um deles: ó, mas Faraó, eu não tenho mais nada para trocar, a não ser que as nossas terras. Aí José chegou e falou bem assim: vamos fazer o seguinte, vocês têm suas terras, eu quero 1/5 das suas terras, do que você produzir, eu queria suas terras, e você vai trabalhar para mim, eu vou querer 1/5, e o resto é para você cuidar da sua família. Então, no Egito, Faraó tomou conta de toda a terra, tudo, porque Deus tinha falado com José de tudo que ia acontecer. Então José preparou tudo, preparou a semente, preparou tudo. Então, quando aquelas pessoas chegaram na fome absoluta, extrema, total, não tinha mais o que fazer,
Então veio que o Egito comprou toda a terra e pegou cada um dos seus terrenos, seus trabalhadores, ó, a partir de hoje você vai plantar na sua terra, vai plantar em 1/5 nosso, o restante é para você cuidar da sua família. E então assim foi. Aí que eles plantaram, né? Foi plantando, trabalhando para Faraó, com os terrenos, que o Faraó pegou tudo, menos aonde habitava a casa de Deus. Onde habitava a casa de Deus, o Faraó não mexeu, ficou do jeito que estava, mas o restante, o Faraó tomou conta de tudo. Então, com os próprios terrenos que eles tinham, eles plantavam para ele mesmo, comendo o próprio terreno dele, porque eles tinham o terreno, mas não tinha semente. Que é forte. Então, toma a semente, vai plantar na sua terra. E na sua própria terra você vai comer o seu alimento. Então, nesse meio tempo, né, Faraó foi alimentando eles. Então, ali eles estavam com medo de morrer. Então, eles não tinham por onde correr. Ou eles faziam isso, ou eles morreriam de fome. Então, aí teve isso que aconteceu. Deus, ele é perfeito. Ele sabe certinho que vamos lá. E acontece isso na terra. Aconteceu isso lá no Egito, onde que toda a terra foi um só lugar. Faraó, eles não tinham saída, eles não tinham solução. Por isso, querido, que às vezes é necessário a gente passar por uma dificuldade. Às vezes é necessário a gente... O que está acontecendo comigo? Não tem uma coisa de errado aqui comigo. Não é possível. Não é possível. Tem uma coisa de errado. Querido, Deus só está querendo falar com você. Você abrir a mente e falar assim, Deus está querendo falar com você. Quando a bênção está tanto na sua vida, você esquece de Deus. Você não consegue ouvir Deus. Deus não consegue falar com você. E Deus não quer te perder. Quando Ele não quer te perder, Ele vai começar a aparecer por você. Nossa, parece que o diabo está perto de mim. Parece que o diabo está fazendo com isso, está tomando tudo de mim. É só Deus querendo falar contigo, porque você não está ouvindo. Está querendo chamar a sua atenção. Ei, filho, se perde não, estou aqui. Preciso falar contigo. Quero que você venha morar comigo no céu. Me ajuda aqui, vem cá. Ó, estou me revelando aqui para você. Quero falar contigo, me ajuda. Vamos pregar minha palavra para nós ajudar os outros irmãos. José, ele foi, né, maltratado pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço, nas cisternas. E queria matar José. Mas o plano de Deus não era esse. Não, José não, não vai matar ele não. Aí o que um vê aqui, vamos vender ele. Vamos vender. Vendeu José. Quando vendeu José, chegou o faraó, foi governador, para chegar lá no ponto, lá no início, lá no capítulo 37, quando José teve um sonho. E eles replicaram, você vai estar de pé e nós se ajoelhando sobre você para a gente querer alguma coisa. Ó, pra você ver pelas mãos de Deus. Deus ele já falou, só que eles não quis ouvir, né? Deus já falou para ele lá no início. Ó, eu tive um sonho assim, assim, assim. Você, José, vai ser nosso mestre, nosso chefe. Retrucaram com José. Só que eles não acreditaram. Mas só que até para isso ele precisou da ajuda dos irmãos. Ó, me joga lá num poço, me joga lá, me afasta eu de vocês. Ele foi, se afastou deles, foi viver a vida dele. E Deus foi trabalhando na vida de José, trabalhando na vida de José, na vida de José, até o ponto de reencontrar com os irmãos. Hoje eu estou aqui. O que você necessita? Eles foram comprar as coisas com José, com certeza. De tanto eles comprar, o dinheiro dele ia acabar, as coisas dele ia acabar. Acabou de todo mundo do Egito, não ia acabar o deles? Com certeza ia acabar. Então, mas só que além de José dar a comida para ele, devolveram o dinheiro para ele, a prata deles. Aí que José falou para Faraó que ia trazer a família dele para morar perto. Aí ali eles foram morar perto ali, todo mundo viveram bem. E aí que depois que o pai viu o filho José, ele ficou feliz.
Jacó ficou feliz porque ele achava que o filho dele estava morto, né, queridos? Ele ficou tão feliz, aí que ele falou: agora eu posso morrer em paz. Posso morrer em paz porque eu sei que meu filho está bem, está tranquilo. Que daí eles, né, tinham morado lá, foram morar perto, próximo um dos outros. E assim aconteceu, querido. A história de Deus é um plano perfeito. Deus é maravilhoso. E é ali que os seus irmãos, graças a Deus, que através de José, eles não pereceram, ele sempre teve fartura e foi abençoado ali, né? Porque desde a descendência de Abraão, Deus já falou que ia cuidar dos seus. E ele tem cuidado, querido. Ele tem cuidados que não ia deixar perecer, ia tomar conta de tudo. Então, eles são descendentes deles. Então, Deus sempre abençoou. Porque Abraão, Noé, eles foram sempre um homem justo e super abençoado por Deus. Eles sempre foram abençoados por Deus, assim como Isaac, que é filho de Abraão, e esse daí que é filho de Jacó. Isaac é pai de Jacó. E assim foi, querido. Uma super bênção. Tanto nome para gravar na mente que a gente acaba se perdendo um pouco, mas foi isso, foi vindo de descendência, e Deus abençoando toda a família deles, graças a Deus, né? Foi abençoando porque Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpriu, que ele falou para Isaac: ó, eu prometi o teu pai, eu abençoar a tua vida, a tua família, abençoa Isaac, e assim vem abençoando os que foi vindo, os filhos, até chegar aí em Jacó, na geração dos filhos, na geração de José. E assim foi, querido, sempre abençoado. E é lógico que a gente vai continuar a Bíblia aqui, vocês vão aprender muito mais, eu também vou aprender muito mais, que é uma história que mexe com o meu coração, é muito abençoado. Poderia explicar melhor essa passagem, mas como estou aprendendo, queridos, eu creio que o Senhor vai me abençoar cada dia mais e mais, para a gente poder passar a passagem melhor. Mas eu creio que nessa passagem que deu para você entender um pouco da história de José, filho de Jacó, com Raquel, né? É uma das histórias que acho que já passou até em novela, uma série assim também que eu me lembro. E as pessoas falaram, é uma passagem muito conhecida para quem assiste novela, para quem está na casa do Senhor ali orando. Mas tem muitas pessoas ainda que não ouviram essa palavra, mas é uma palavra super abençoada. E a forma que Deus age, a gente nunca vai entender, né? Mas a gente temos que ficar ligado no céu, porque quando Deus trabalha de uma forma, você tem que estar ali, orando ali, pedindo a Deus: Senhor, está acontecendo alguma coisa aí, está acontecendo alguma coisa porque o Senhor está permitindo, né, Pai? Então é muito importante aquela intimidade com Deus, porque Deus, você tem intimidade com Deus, querido. Ó José, José tem uma intimidade com Deus. José teve uma intimidade com Deus, ele passou ali pelas aflições dele, passou, querido. Mas pensa, ele passou pelas aflições dele, mas ele foi o cara mais abençoado de todos os irmãos ali, porque os irmãos fizeram aquilo com ele. E não tinha necessidade disso. Mas Deus tinha plano para ele. Deus tinha plano para ele e ele mostrou para os irmãos dele, porque com toda certeza, José, ele podia fazer uma forma de botar os irmãos deles presos, podia acabar com a vida dos irmãos dele todinho, deixar morrer de fome, mas José era justo. José tinha Deus. E Deus abençoou, mesmo assim, os irmãos deles. E ali teve perdão, teve choro, teve tudo. Mas Deus, ele é fiel, querido. Deus é fiel, vale a pena servir esse Deus. Deus é poderoso. A gente nunca vai entender os planos dele, mas ele sabe como trabalhar. Com certeza. Porque o mundo ele dá a volta, as coisas dão a volta. Mas sempre, independente de onde vai, a gente vai ter um encontro com Deus. Seja no começo ou no fim.
E Deus tem cuidado dos seus. Eu tenho certeza que Deus está cuidando da nossa família. Deus está confortando corações. Deus, ele está sempre perto. Deus sabe o que faz. Amém, queridos, por essa palavra. Senhor, meu Deus, primeiramente vim te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Vim te agradecer, Senhor, por mais um dia estar diante da tua presença. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a vida da nossa família, Senhor. Eu sei que ali teve uma perda da nossa família, mas tudo planos do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai confortar corações nessa manhã, Jesus. Eu sei que o Senhor está trabalhando nisso, porque tudo é propósito do Senhor, meu Pai. Que você possa abençoar cada um da nossa família ali, que o Senhor possa confortar o coração deles, Senhor, porque eu sei que estão muitas pessoas abatidas ali, e o Senhor tem a sua maneira de trabalhar, que tome cada um nas tuas mãos. Senhor, muito obrigado também, Senhor, por essa palavra, Jesus, que palavra poderosa, que através dessa palavra o Senhor tem nos ensinado bastante, Jesus. Obrigado pela força e a vontade de ler a tua palavra. É muito significante, é muito forte, é muito maravilhoso, Senhor. O Senhor sabe que eu falo que eu não gosto de ler, mas a tua palavra, ele é impactante, ele nos dá sede de querer ler mais. É uma palavra que poderosa, que por mais que às vezes a gente quer parar, a gente não consegue. E a gente continua lendo. A gente lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes. É porque a sede da palavra, ela nos toma. Às vezes eu já li as outras vezes, nunca aconteceu isso, mas hoje é diferente. Cada vez que eu leio, dá vontade de ler mais. A gente para quando bate aquele sono, quando não vai mais. Tem hora que a palavra você tem que parar, não dá para você avançar, porque a mente, ele meio que dá uma travada, calma aí até aí. Então, mas eu sei que ela contagia a gente, quando a gente realmente pega a palavra, ele nos pega de jeito a palavra que só Deus, é maravilhosa a palavra de Deus. Mas é isso, Deus abençoe a todos vocês que estão vendo esse vídeo, que possam levar essa palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Que palavra poderosa, que vai ter muito mais, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, é maravilhosa. Quando você lê a Bíblia, às vezes nós não entendemos nada, fala com Deus: Senhor, me dê força para me ler, Senhor, me dá força para me ler, eu quero ler. Querido, porque você pode ir para a igreja, mas é bom que você leia a palavra para você entender muito mais a história. Muito mais a história, porque quando você lê a palavra, quando você vai na igreja, o seu entendimento fica melhor. Porque quando você chega na igreja, ele fala uma palavra, mas ele não fala 100% da palavra. Ele pula, porque senão o culto fica muito grande. Mas é bom, é importante você ler a palavra, que você olha, Abraão é pai dele, Jacó é pai dele, Jacó é filho desse, Isaac é pai desse, porque vem vindo de geração em geração em geração. Então é muito bom a gente entender o que Deus está falando. A palavra, ele é muito impactante, querido. Ele é forte, poderoso. E até mesmo quando acabou o mundo, da primeira vez, a gente sabe, as pessoas falam: já acabou o mundo uma vez. Só que você não sabe a real história. Vai lá no Gênesis, começa a ler a história, por que aconteceu aquilo, que as pessoas morreram, acabou com o mundo. Só tinha uma pessoa justa, uma família justa, que era a família de Noé. E assim, querido, veio vindo. Então, como que o mundo veio acontecendo? Quando você lê, porque ele está tudo aqui, ó. Por mais que você não queira ler, se você vai na igreja, não vai só por ir não, que comece a entender mais, queira buscar mais, porque você vai ver que isso você não está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando maturidade com Deus. Porque quando você lê, Deus vai te falando para você
a intimidade fica melhor com Deus, querido. Às vezes você vai na igreja há muito tempo e fala assim, pô, Deus não existe, Deus não está comigo, Deus não está. Começa a ler a palavra para você entender, querido. Por mais que você não queira, é importantíssimo. Eu não gosto de ler, mas a palavra está tomando eu, está me puxando para me ler. E às vezes você tem alguma dificuldade de algumas coisas, mas continua lendo. Se você tiver, não entendi nada, volta de novo, lê de novo, querido, porque quando você lê a segunda vez, ou até mesmo a terceira vez, cada vez que você lê de novo, você vai entender melhor. Não tenha preguiça da palavra. A palavra, você não pode ter preguiça. Se você tiver que voltar e reler, faça isso, vale a pena, porque quando você reler, você vai ter um entendimento melhor, querido. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês, que Deus continue abençoando vocês. E quando postar um vídeo, alguma coisa, se você tiver com dificuldade de alguma coisa, escreve lá, ou manda mensagem, fica tranquilo para a gente poder estar orando por vocês, porque às vezes eu dobro o joelho para orar, a gente olha, assim, eu não tenho muito para orar, não tenho muito para orar. O que eu vou orar? Ô Senhor, Deus abençoe a minha família, abençoe nossos vizinhos, nossos amigos. Não, mas tem pessoas que querem mais de oração. Estevam, eu estou sem força, quero ir na igreja, mas não estou conseguindo. Então vamos ali orar. Ô Estevam, minha mãe está passando por um enfermo, deixa o nome ali, vamos orar por elas, né? Vamos abençoar a vida dela. Às vezes a gente não pode ajudar em alguma coisa, mas em oração tenho certeza que vale muito mais do que aquilo que você precisa, porque quando a gente ora, a gente tem acesso a Deus, e Deus ele desce sobre a tua vida e ele faz todas as coisas, porque nada nós podemos fazer sem a presença de Deus. Então, a oração é a chave da vitória sobre todas as coisas. Tá faltando emprego? Vamos orar sobre o emprego, vamos orar, porque Deus ele sabe como trabalhar. Deus ele tem ele é o dono da chave, querido. Sobre todas as coisas, tem a chave do céu, tem a chave do inferno, tem a chave de tudo, do emprego, dos médicos, ele é médico dos médicos, ele é advogado dos advogados. Deus, ele é todas as coisas, querido. Tudo está nas mãos dele. Nada acontece se Deus não permitir. Deus, ele é dono de tudo, ele faz tudo. Se ele que criou o céu e a terra e tudo que nele há, ele tem o poder de tudo. Não tem para onde você correr, querido. Não tem para onde você correr. O único caminho é Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.